Graça e paz a todos os irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Antes de mais nada, eu queria ler com você o versículo da palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que, antes de mais nada, você também curvasse a sua cabeça junto com a minha, e nós vamos orar a Deus agora. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez estou na Tua presença, Senhor. E humildemente, Senhor, fecho os meus olhos e encurvo a minha cabeça. E quero, Senhor, nesse momento, pedir a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Sobre a vida, Senhor, da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Sobre a vida dos meus parentes, Senhor, pela vida dos meus irmãos, irmãs em Cristo. E por aqueles que de alguma maneira serão alcançados por esse testemunho, Senhor. Testemunho, Senhor, que é verídico, são fatos da minha vida e que eu nunca havia contado. Mas eu resolvi, Senhor, neste momento, através da internet, Senhor, tentar alcançar as vidas que eu não consigo alcançar pessoalmente. Que esse testemunho vá de encontro, Senhor, a pessoas que estão sofrendo, pessoas que por acaso acham que são esquecidas e largadas pelo mundo, Senhor, e não sabem ou esqueceram que os seus olhos são como chamas de fogo e contemplam, Senhor. Visita cada um neste momento. Visita, Senhor, dando livramento, dando a vitória, dando a cura, a restauração, Senhor, da saúde, a restauração da família e do casamento, meu Pai. Senhor, tenha misericórdia de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meu nome é Giovanni Melo dos Santos, tenho 42 anos, sou casado, pai de 3 filhos, e hoje eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério El Shaddai, aqui na cidade de Itu, onde eu resido. Durante 30 anos morei na cidade de São Paulo, em Embu das Artes, e depois vim residir aqui em Itu, onde estou hoje. Aqui constituí minha casa, e aqui eu desenvolvo o meu ministério. Aleluia. E eu queria, depois de muitos anos, contar um pedaço do meu testemunho. Não vou contar tudo, vou contar algumas partes da minha vida. E esse versículo, ele fala muito comigo, porque todos passaram por lutas. Eu já passei por várias e você também. Só que nós ainda continuamos firmes, porque a mão do Senhor tem nos guardado. Eu nasci numa cidade em São Paulo, uma família não evangélica, meus pais não eram cristãos, não eram evangélicos. Até os 7 anos éramos católicos, vivíamos uma vida normal de catolicismo. E a partir dos 7 anos de idade, meu pai, ele se converteu ao evangelho, o Senhor o alcançou, salvou. Só que naquela época, no ano de 1982, 83, o evangelho era bem mais duro do que hoje, era bem mais, complicado. E o meu primeiro contato com o evangelho foi meio traumático. Eu me lembro que com 7 anos de idade eu estava sentado no chão da casa da minha mãe, com um prato de comida, sentado na frente da TV, assistindo um desenho animado. Eu me lembro que era o Pica-Pau ainda. E ali eu sentado, comendo, assistindo o desenho. Eu me lembro que o meu pai, do nada, ele chegou em casa, sem falar nada comigo, sem nem falar nada. Ele enfiou a mão na tomada, tirou a TV da minha frente e falou: a partir de hoje não entra mais TV nessa casa, não temos mais TV. E eu, do jeito que estava, fiquei sentado com o prato na mão, olhando para a parede vazia, não entendi nada daquilo. E por aí nós fomos vivendo. Até
Os anos foram se passando, meu pai ficou firme, fomos para a igreja, frequentava a escola bíblica dominical. E muitas vezes eu não queria ir, porque eu não entendia, mas meu pai me pegava pela mão e forçava eu ir à igreja. E eu vejo hoje muitos jovens aí, muitos pais, que falam para o menino: olha, você quer ir para a igreja? Não quero não, eu vou ficar na internet. E o pai fala: então fica, não vai. Só que a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se esquecer e não vai se desviar dele. Os anos foram se passando, a vida normal, meu pai trabalhando, minha mãe cuidando da casa e eu crescendo. Tive mais 3 irmãs, meu pai me deu mais 3 irmãs. Nossa vida foi crescendo, normal, indo para a igreja. Certo dia meu pai começou a ouvir sobre Antigamente tinha aquela Serra Pelada lá no Pará. E meu pai deu de ir para a Serra Pelada. E me deixou com a minha mãe e foi para lá. Fiquei em casa com minha mãe, morávamos numa casa de 2 cômodos pequeno. Até hoje ela mora na mesma casa. E quando nós estávamos uma noite dormindo, nós ouvimos barulhos dentro de casa, passos. Como alguém andando, indo e voltando dentro da casa, indo e voltando, mas era um barulho horrível. E eu, mais ou menos naquela idade, com 7 anos de idade, minha mãe disse que eu não me lembro, minha mãe disse que eu abracei e falei: mãe, Deus está mandando dizer para a senhora para não ter medo, não se preocupar, porque Ele está aqui. E nisso o passo foi embora. Desde pequeno o diabo já lutava para que nós não tivéssemos vitória, para que nós não tivéssemos a nossa vida. E eu me lembro que quando meu pai voltou, ele começou a trabalhar em obra. E um dia ele foi trabalhar reformando a escola que eu trabalhava. Isso eu já estava crescendo, já estava com seus 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, irmão, você ainda é uma criança, você ainda é um menino. Você ainda não tem uma opinião formada da vida. E eu me lembro que com 14 anos de idade, eu indo para a escola com os amigos, me chamaram para ir a um bar. E naquele bar eu entrei e eu vi uma coisa que na época era maravilhoso. Eu vi uma máquina de fliperama. E aquilo eu me encantei. Nossa, que bonito. Eu nunca tinha, desde os 7 anos não tinha televisão, nunca tive um videogame em casa e eu achei legal. Só que naquela época, irmãos, a televisão, o videogame, era proibido. Não é como o dia de hoje, em 2019, que se libera. Antigamente não tinha isso. E alguns irmãos às vezes passavam e viam ali com o bar, não era batizado, não era nada, jogando como uma criança. E muitos me recriminavam, muitos me ignoravam por causa disso. E eu me lembro que um dia, eu saindo do bar, o meu pai tinha um carro, e eu desci, eu vi meu pai passando na rua do bar, e lá embaixo tinha um cruzamento. Eu falei: eu vou correr, porque quando meu pai parar no cruzamento, eu pego carona com ele e vou para casa, com ele. Só que o meu pai, ao invés de pegar a direita e ir para casa, ele passou o cruzamento e seguiu a rua direto. E eu estranhei, eu fui para trás de casa. Quando eu cheguei atrás de casa, atrás tinha um mercado, eu olhei, meu pai encostou o carro, atrás do mercado, subiu uma escada e entrou dentro de uma casa. E eu estranhei, eu corri em casa e falei para minha mãe, minha mãe, eu estava vindo, eu encontrei meu pai, e meu pai, não veio de vir para cá, ele está dentro de uma casa, ele entrou dentro de uma casa, eu não sei que casa que era. E minha mãe foi lá, e quando ela voltou, ela descobriu, ela falou para mim que meu pai estava tendo um caso com a diretora da minha escola. E eu havia descoberto esse caso sem querer. Pois bem, irmãos, aquilo gerou uma luta muito grande dentro da nossa casa, uma guerra. Meu pai, a partir daquele momento, começou a enfraquecer na graça, na fé. E eu via domingo, eu via de manhã ou à noite, meu pai tomava banho, se trocava, passava perfume até na barba e saía, não sei para onde. E eu me lembro que naquele dia minha mãe brigou com a mulher, e quando ele chegou, minha mãe pôs meu pai para fora de casa, e meu pai falou assim: eu vou e nunca mais eu vou voltar.
E ele saiu. E eu me lembro que quando ele saiu, eu tinha lá meus 14 anos, 13, 14. E eu tinha mais 3 irmãs, a minha irmã mais nova com 22, 23 dias de nascido, e minha mãe de resguardo, porque havia tido cesárea. E meu pai foi embora e nos deixou. E ali, irmão, começou a luta da minha vida. Eu, um menino, sem pai, começamos a passar fome, passamos a ter dificuldades na vida. A fome foi tão grande que um dia nós dividimos meio pão duro para 4 pessoas dentro de casa. Eu ia para a igreja, um sapato com o dedão para o lado de fora. Eu ia para a igreja com a roupa rasgada. Eu me lembro que no final de ano, todo mundo comprava suas roupas novas, todo mundo comprava sua ceia de Natal, e nós não tínhamos nem o que comer muitas vezes. E perto da minha casa havia um posto de gasolina. E muitas vezes meu pai vinha guardar, ele guardava o carro no posto de gasolina. E eu ficava esperando ele para que eu pudesse pedir um dinheiro para ele para comprar comida, comprar leite para minhas irmãs. E ele fugia. Muitas vezes ele falava, eu não tenho. E ia embora, e a gente ficava chorando com fome. E isso foi uma coisa muito difícil na minha vida. Eu, garoto novo, formação de caráter, 14 anos de idade, 13 para 14 anos, na igreja. E eu conheci alguns amigos que falavam assim para mim, olha, vamos fazer alguma coisa que muda, sai da igreja. Fuma esse baseado, fuma esse cigarro, vamos mudar, você está na igreja, não adianta nada, esse negócio não vai dar nada para você. E eu ficava firme, falei, não, eu vou ficar na igreja, porque eu tinha uma formação cristã, e eu sabia disso. E eu me lembro que até dentro da igreja, irmão, às vezes nós tínhamos culto nas igrejas, dia dos pais, e eu sofria muito, porque meu pai não estava lá, meu pai não vivia lá, meu pai me abandonou. Eu fui desprezado pelo meu pai. E por passar disso, eu comecei a passar por dificuldade com a minha mãe, porque minha mãe também achava que era eu que tinha descoberto, eu que estava atrás de descobrir a falha do meu pai. E eu não era isso, eu não estava lá. Hoje acho que acabou de ela nem saber que eu estava jogando fliperama. Descobri por acaso. E minha mãe me humilhava muito, batia muito em mim, me mandava embora de casa, falava que eu não prestava, que eu não ia dar para nada. E muitas vezes, irmão, dentro da igreja eu era humilhado. Eu lembro que uma vez um rapaz mais velho me bateu dentro da igreja. E ele, não, mais velho não, era mais ou menos da mesma idade. E ele falou, eu faço isso, sabe por quê? Porque eu tenho um pai para me defender, você não tem pai. E ali nós passamos anos de privação. Minha mãe com criança pequena, às vezes fazendo uma obra ali, fazendo uma faxina aqui. E eu lembro que na nossa igreja existia a campanha da cesta básica. E muitas vezes eu vi minha mãe chegar lá e pedir comida, porque nós não tínhamos comida. E as irmãs chegavam ela de vagabunda. Por que ela não ia trabalhar? Por que ela não fazia nada? E minha mãe chorava. E eu já entendia aquilo. Eu me lembro, irmãos, que muitas vezes acabava o culto da igreja, meus amigos, tudo. São Paulo tinha uma loja muito interessante, muito bonita, chamada Loja Garbo. Acho que faliu ali no Lago 13, em São Amaro. E meus amigos compravam ternos, aqueles ternos antigamente ultrapassados, que era transpassado, com aqueles ternos pretos, com aqueles botões dourados, maravilhosos, lindos. E eu vi eles comprando aqueles ternos novos, e eles iam para a igreja todo bonito, todo arrumado, e eu saía do final do culto com a cesta básica carregando, e aquilo para mim era uma vergonha, porque eu era um moço, era um menino, eu queria ter uma namorada também, eu queria ter uma roupa bonita, mas em vez daquilo, eu tinha que carregar resto de alimento com todo respeito, e aquilo foi magoando o meu coração, foi magoando. E eu chegava em casa, eu nunca fui de fumar, nunca bebi, nunca fiz nada. A única coisa que eu tinha na minha casa era um radinho. E eu dormia com aquele radinho, eu ouvia noticiário a noite toda, às vezes eu ouvia Rádio Bandeirante a noite toda. E às vezes eu gostava de ouvir futebol, era a única coisa que eu gostava. E eu ouvia dizer que eu não era crente, que eu ia para o inferno porque eu assistia aquilo. Fui muito humilhado naquela época. Minha família, meus tios, ninguém dava apoio, fui largado.
Não estou me fazendo de coitado, foi realmente a minha vida. Na igreja, naquela época, uma mulher sem marido, que tinha perdido o marido, era tipo como uma falida. E minha vida foi assim bastante muito tempo. Minha mãe passou por isso, eu também. Minha vida foi indo. E eu aprendi a tocar violão, até hoje eu toco. Dava aula. E eu me lembro que um dia eu estava no grupo de jovens da igreja e foi dada a oportunidade por um jovem dar uma palavra, dar uma saudação. E eu me lembro que eu fui levantar, e quando eu levantei, alguém me puxou por trás da minha roupa, no banco de trás, me puxaram e me sentaram para mim não ir. Até dentro da igreja sofri discriminação. Quantas vezes, irmãos, eu saí do culto domingo à noite, e quando eu saía no portão, eu ouvia, ninguém me falava, eu ouvia as irmãs do ciclo de oração falando mal de mim. Não deixava nem as filhas me cumprimentarem, eu dava Pai do Senhor, não me respondiam. E aquilo foi marcando a minha vida, foi marcando. Fui crescendo e conheci um rapaz que me fez uma proposta para trabalhar em uma rádio. Antigamente era rádio comunitária em São Paulo. Comecei a trabalhar naquela rádio comunitária e comecei a ficar famoso na região. Conhecido, a Rádio Elca, antigamente Novo Tempo, depois a Rádio Elca. Trabalhava, irmãos, dia, e era minha alegria era estar ali. Tinha dia que eu chegava naquela rádio, abria a rádio às 7 da manhã e saía de lá 2, 3 horas da manhã. Às vezes eu ia para casa e a luta era tão grande que eu voltava para a rádio, pedia a chave da rádio para o rapaz, abria a rádio e ficava fazendo programação noturna até 4, 5 da manhã. Tocando louvor, falando de Deus, era a minha alegria. E naquela rádio, irmãos, eu sofri muita coisa também. O diabo começou a colocar mulheres na minha frente, moças, que iam lá, ligavam para mim, mandavam ir para a casa delas. Muitas vezes deitavam no chão da rádio, se oferecendo, mas graças a Deus, Deus me livrou do laço. Trabalhei lá alguns anos, eu não ganhei R$1, não ganhava nada, fui enrolado lá na verdade, mas fazia por amor à obra de Deus. Mesmo assim, irmãos, eu estava firme, mesmo assim eu não saía dos caminhos de Deus. Comecei a querer me batizar e com 14 anos de idade, assim, mesmo nessa época, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério, antigamente Madureira, agora Ministério Santo Amaro, o pastor João Galdino de Lima, homem de Deus, ali na rua São Leônidas, em Santo Amaro, comecei a frequentar a JUATSA, Juventude Unida Assembleia de Deus de Santo Amaro. E ali, irmãos, nós saímos de madrugada, nós íamos com 14 anos de idade, nós juntávamos com os irmãos mais velhos, os irmãos obreiros, e nós íamos para a boca do lixo. Íamos para a Rua Augusta, de madrugada, evangelizar travesti, prostituta. Fizemos um congresso da JUATSA no ginásio de Ibirapuera, em 93, 92. Colocamos mais de 20 mil pessoas naquele lugar, para a honra e para a glória do Senhor. Então fui criado assim, irmãos. Com 14 anos, 15, nós íamos para o culto ao ar livre, e o obreiro virava para nós e falava, prega. E a gente sem microfone, sem nada, irmão, pregava na favela, as pessoas colocavam a cara para fora. E nós víamos Deus trabalhar. Quantas vezes nessa idade nós expulsávamos os demônios. Hoje eu vejo mocidade, jovens, que com 15, 16, 17 não sabem nem o que é um batismo com o Espírito Santo. E eu tenho dó, porque as pessoas hoje não sabem o que é o poder de Deus. Não é alegria, não é só falar aleluia, é viver aquela experiência do sobrenatural. Voltando ao meu testemunho, decidi me batizar. Eu me lembro que era assim na igreja, os obreiros sempre levavam os candidatos a batismo, sempre levavam os candidatos a batismo. E no dia do meu batismo, ninguém foi, eu fui sozinho.
Minha mãe não foi, porque ela não tinha dinheiro para ir. Os obreiros não me levaram. Eu cheguei lá sozinho, me batizei sozinho, não tinha ninguém para me dar um abraço, para me dar parabéns. E eu saí da igreja, fui para o ônibus, peguei um ônibus, voltei para minha casa. Eu me lembro que esse dia marcou porque foi o dia que o Brasil perdeu o jogo para a Argentina na Copa de 90. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me abraçou. E eu me sentia muito feliz porque eu tinha feito um pacto com Deus naquele dia. E ali eu coloquei no meu coração de ser um ministro, de ministrar a palavra de Deus. E nisso eu comecei a me entregar, a ler, ir às vigílias, aos círculos de orações. E eu me lembro, querido, que eu preguei em vários lugares, eu pregava em muitas igrejas. Eu me lembro que Deus curava, Deus fazia bênção. Não porque eu merecia, mas porque Ele era misericordioso. Eu quero que você saiba que você não prega e não ministra, e Deus não faz porque você é porque Ele é na sua vida. Lembre-se que você é o vaso. O importante não é o vaso, é o que está dentro do vaso. O importante não é o que você pensa, mas sim o que Deus faz, o agir dele na tua vida. E eu me lembro que continuei fazendo a obra, trabalhando na rádio, saí da rádio, e comecei a andar com um amigo, muito amigo, na época, pastor Israel Almeida, da Assembleia de Deus do Belém, hoje pastor, e viajamos muito, tivemos muitas experiências na obra de Deus, e fomos seguindo a vida. Quando foi uma certa época, eu conheci uma moça que ouvia rádio. O nome dela, que hoje é minha esposa, Vanusa. E a primeira vez que eu a vi foi num evento no sítio Paz do Vale, os irmãos menonitas lá em Budas Artes, no Monte, Jardim da Luz. E quando eu olhei para ela, eu falei, eu vou casar com essa moça. Só que, irmãos, eu não tinha nada. Eu não tinha emprego. Eu não tinha RG. Eu tinha uma calça preta, uma camisa azul e só. Eu já olhava para orar, a meia aparecia para fora, os buracos assim no calcanhar. Eu era um largado, eu ficava 8, 10 dias sem ir para casa. Porque quando eu ia para casa, eu só sofria. Eu era mandado embora, porque minha mãe achava que eu não servia para nada. Muitos diziam que eu não ia dar nada, muitos diziam que eu ia virar bandido, ia sofrer. Eu ouvia isso. Mas aí eu conheci essa moça e eu decidi que eu ia mudar por ela, porque eu queria me casar com ela, eu queria ter uma família. Muitas vezes o inimigo